Então, eu queria deixar aberto aí para quem quiser interromper, perguntar, questionar. Eu acho que que a gente tem que fazer isso aqui muito mais interativo. É esse que é o intuito inicial. Quanto mais interação, melhor, já que o tema é abrangente e que a gente pode passar por cima de algumas coisas que algumas pessoas podem considerar importantes. Então, vamos lá, essa difícil missão. Para falar de escoliose, existe um ditado americano, né, que fala comparing apples and pears. Apesar de ser frutas muito parecidas, com a consistência, o formato, o gosto, são frutas diferentes, não são a mesma coisa. Então, quando a gente vai falar de escoliose, a primeira coisa é que esse tema é muito abrangente. Dentro desse tema, você abrange. Escoliose estaria para maçãs e peras como seria fruta. Então, esse tema é tão abrangente que você não pode colocar tudo num cesto só. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, em condição nenhuma, acreditar que nós temos aqui 4 pacientes com a mesma doença. O que eu vejo são 4 doenças completamente distintas e que os princípios e as técnicas empregadas num desses pacientes não poderá ser reproduzido para todos os outros. Então, é muito importante, quando a gente fala de escoliose, a gente poder entender que a gente não está falando de uma única doença. A gente está falando de diversas doenças e que a gente aqui vai explanar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de escoliose é se existe uma causa. A definição de escoliose é uma deformidade acima de 10 graus quando a gente olha a coluna de frente. Existem vários outros conceitos que precisam entrar nessa definição. Essa definição é uma definição simples, para que a partir daí você parta para fazer um conceito mais amplo. Então, a primeira coisa, existe uma causa para essa escoliose ou a escoliose é a própria doença? Esse é o primeiro questionamento que quando você se depara com um paciente com uma deformidade vertebral, no plano coronal, você precisa fazer. Por que esse doente está com essa escoliose? Existe uma causa para isso. Então, a partir disso, você faz esse organograma. Existe uma causa? Sim. Existe uma causa? Não. Se sim, qual é a causa dessa escoliose? Esse paciente tem uma doença neuromuscular, esse paciente tem uma doença congênita, esse paciente é sindrômico, esse paciente tem problemas degenerativos. Então, você tem que tentar abordar e entender que isso são doenças distintas. Você não pode nunca pegar um paciente, não, mas ele tem uma escoliose degenerativa e eu vou aplicar conceitos de escoliose idiopática ou de escoliose neuromuscular nesse paciente. São coisas muito distintas, são doenças diferentes e que não cabe o mesmo tipo de tratamento. Então, a partir daí, se você pega esse paciente e você diz não existe uma causa para essa escoliose, ou seja, essa criança, esse jovem era previamente sadio, não havia nenhuma doença pré-existente que justificasse a escoliose, ou seja, esse paciente não é uma sequela de paralisia cerebral, esse não tem síndrome de Down, ele não tem Marfan, ele não tem Ehlers-Danlos, ele não tem uma doença degenerativa grave, ele não nasceu com problemas congênitos. Esse exatamente aí que se enquadra o diagnóstico de escoliose idiopática. Isso daqui responde por mais de 80% das escolioses, de uma forma geral. Então, a escoliose idiopática, o termo idiopático, é um termo que a gente utiliza em medicina com certa constância e significa surgido de causa espontânea ou desconhecida. Então, para isso, você precisa, para você afirmar que é idiopática, além de ter características próprias da idiopática, você precisa excluir outras doenças que justifiquem aquela deformidade vertebral. Então, quando a gente fala em neuromuscular, a gente pode falar nas neuropáticas e miopáticas. Quando a gente fala nas congênitas, a gente pode falar nos defeitos de segmentação, nos defeitos de formação, nos mistos. Aqui são pequenos exemplos só para entender. Quando a gente fala em sindrômica, são várias síndromes que cursam com deformidade. O Down, Marfan, a neurofibromatose. E quando a gente fala de degenerativa, basicamente a gente está falando da deformidade da coluna vertebral do adulto. Então, se você pegar princípios de idiopática e tentar aplicar na deformidade da coluna vertebral do adulto, a chance disso dar errado é muito alta. É muito grande. Então, é necessário fazer essa primeira divisão. Existe uma causa para a escoliose? Sim. Qual? A partir daí se segmenta e se parte para o tratamento específico. Ou não existe uma causa para a escoliose, é uma escoliose idiopática e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, a partir do momento que você faz essa pergunta, você consegue separar os seixos, você consegue botar as peras para um lado, as maçãs para o outro lado, e você consegue realmente saber o que você está lidando, saber com que fruta, com que doença você está tratando. Então, a partir do momento, se a gente volta para aquela foto inicial,
a gente precisa entender que essa é uma escoliose idiopática. Essa escoliose idiopática, a gente vai detalhar mais o motivo, mas essa daqui não é idiopática. A gente vê que o padrão é completamente distinto. O padrão de contorno do corpo é distinto, o padrão de giba, e a gente vê sinais que levam a gente a pensar na neurofibromatose, né? As manchas de café com leite, a deformidade, a direção da deformidade é diferente, e a gente vai ver mais detalhadamente. Aqui a gente vê uma DCVA, né? A gente vê uma deformidade da coluna vertebral do adulto, certo? Isso aí, muita gente questiona, olha, mas se esse paciente tinha uma escoliose idiopática quando era adolescente, e essa escoliose não foi tratada, e ela veio tratar com 60 anos, por exemplo, isso não é uma escoliose idiopática? Não, isso foi uma escoliose idiopática. Ela se torna uma doença, uma deformidade da coluna vertebral do adulto a partir do momento que ela entra na fase adulta e recai sobre isso os processos degenerativos que não existem no adolescente da escoliose idiopática inicialmente. E, por final, aqui uma escoliose neuromuscular, um paciente com uma sequela de paralisia cerebral e que tem características completamente distintas de todas as outras. Então, o tratamento da idiopática é um tratamento diferente da sindrômica, diferente da DCVA e diferente da neuromuscular. Então, a gente precisa separar as peras das maçãs. Em relação, especificamente, à escoliose idiopática, que eu acho que é o grande, digamos assim, é o grande motivo dessa reunião, desse encontro da gente, é entender um pouco mais da escoliose idiopática. O tema é tão amplo, né, que existem livros só de escoliose idiopática. Então, eu não vou conseguir, em 40 minutos, preparar nenhum médico a tratar de forma definitiva a escoliose. Mas o intuito é que a gente abra a cabeça e a gente consiga, a partir daí, dar um pontapé inicial para se aprofundar. Então, a primeira coisa, escoliose idiopática é um diagnóstico de exclusão. É lógico que para as pessoas que lidam com escoliose idiopática no dia a dia, você bate o olho, mesmo sem história clínica, você bate o olho no paciente, você já entende o que é uma escoliose idiopática típica, qual é o padrão da escoliose idiopática. Porque ela tem um padrão. Não não, olha, eu cheguei com um paciente que tem uma curva de 50 graus na cérvico-torácica e ele não tem nenhuma outra causa. Isso é idiopática? Não, não é idiopática. Tá certo? A escoliose idiopática existe um padrão, é tanto que as classificações, a que a gente mais utiliza, a classificação de Lenk, ela consegue definir esse padrão em 6 tipos. Então, poucas escolioses, é tanto que o tipo 1 ela foi subdividida posteriormente, porque existia um padrão de escoliose que não se encaixava nesse período, nessa classificação. Mas aquele é o padrão ouro, de uma forma geral, é o padrão que a gente segue. Então, se foge daquele padrão de Lenk, a gente começa a pensar, será que é realmente idiopático? Ah, Carlos, mas eu não achei nada, eu fiz ressonância, eu investiguei geneticamente, eu fiz tudo e eu não achei nada, então é um idiopático. Não, não é. Esse doente ou precisa ser investigado ainda mais, ou é uma escoliose secundária, algum problema que por algum outro motivo não foi diagnosticado. Então, é aí que entra um conceito que eu acho bastante interessante, que é o conceito que isso não é um conceito de livro, isso é um conceito da prática diária. É quando a gente pega uma escoliose idiopática, a gente diz, poxa, a gente pega uma escoliose, perdão, e a gente fala, ó, essa curva é atípica. Se essa curva é atípica, a gente levanta assim, a gente acende um sinalzinho vermelho que tem alguma coisa errada. Então, ela fugiu do padrão de ser típico da escoliose idiopática para ser atípico. E o que é isso especificamente, né? Então, algumas características que você tem que observar para você entender a questão da escoliose idiopática. A primeira característica que você tem que observar é o sexo do paciente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu vou listar aqui o sexo, a faixa etária do paciente. Ah, não, eu tenho um paciente de 25 anos que começou com a curva e não tem nenhuma outra comorbidade, é um paciente extremamente normal previamente à deformidade. Isso é outro critério importante para você utilizar no seu diagnóstico, a escoliose idiopática é aquela escoliose numa criança, num adolescente, que era previamente completamente normal. Ou seja, ele não tinha nenhuma doença pré-existente que justificasse o surgimento dessa deformidade. Então, entre doenças relacionadas. O que essa criança tem? Como é que foi o parto? Se ela tem alguma síndrome? Se ela tem alguma doença genética? Se ela tem algum retardo de desenvolvimento neuropsicomotor? Retardo de desenvolvimento escolar? A localização da curva, como eu falei, a localização da curva na escoliose, existe o padrão de ser típico disso. A direção da curva torácica principal, que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, e o padrão da curva. Aqui são, basicamente, se você
focar nessas 6 características, você vai conseguir diferenciar o que é uma escoliose idiopática do que é uma escoliose, tá certo, secundária a algum outro problema. Bota uma aguinha para mim, filho, por favor. E quando a gente fala em sexo do paciente, de uma forma geral, é simples, né? Primeira coisa, menino com escoliose idiopática, tem que investigar, não tem para onde. Ah, pode ser idiopática? Pode. Lógico que meninos têm escoliose idiopática, eu tenho vários, vou mostrar aqui inclusive alguns casos, mas é necessária investigação, uma vez que o típico da escoliose idiopática é acometer 7 meninas para cada menino, de uma forma geral. Então, faixa etária. A faixa etária para a escoliose idiopática, a gente está falando de escoliose idiopática, não estou falando de escoliose congênita, nem neuromuscular, ela é subdividida. Essa subdivisão especificamente a gente utilizava muito há uns 15 anos. E de uns 10 anos, 10 a 15 anos para cá, houve uma mudança nessa classificação. A gente utilizava infantil até 3 anos, de 3 aos 10 juvenil, e do adolescente acima dos 10 anos, que a gente chamava de escoliose idiopática, infantil, juvenil do adolescente. Essa faixa etária, esse acima dos 10 anos, era referente, era referente especificamente, não à época que você deu o diagnóstico, sim à época que a família notou deformidade. Ou seja, se a família nota deformidade e só procura o serviço médico com 6 meses, o diagnóstico é firmado no momento que a família refere para você que notou aquela deformidade de uma forma geral. Mas com os trabalhos, principalmente do Dr. Akbani, aqui eu vi que o Acácio está aí, Acácio teve o prazer de fazer alguns trabalhos com o Akbani, de passar um tempo lá. O Dr. Akbani, ele estuda bastante essa parte. Surgiu o diagnóstico, são uns 10 anos mais ou menos, da escoliose de início precoce, né? que a sigla é o EUS, é a mesma sigla do aparelho de imagem, mas significa Early Onset Scoliose, ou seja, escoliose diagnóstico precoce. E isso é muito importante porque a gente divide isso é um divisor de águas, né? Então, basicamente, aquelas crianças que têm um diagnóstico precoce de escoliose idiopática, abaixo dos 6 anos, e aquelas que têm um diagnóstico tardio. Por que isso é importante de uma forma geral? Porque a escoliose idiopática, a gente tem que entender a escoliose idiopática como uma curva que progride durante o crescimento do adolescente, do jovem. Então, você tem que entender, quanto mais o jovem adolescente cresce, quanto mais a escoliose cresce de uma forma geral. E se você pensa isso de uma forma geral e essa escoliose surge numa fase muito precoce do jovem, veja como é diferente eu tratar uma escoliose num adolescente de 12 anos de idade que teve a primeira menstruação aos 10 anos de idade. Isso dá uma informação para a gente que aquele adolescente já está chegando numa maturidade esquelética. Tá certo? Então, é muito diferente de eu tratar uma escoliose idiopática numa criança de 7, 8 anos de idade que não tem nenhuma característica sexual, que não está nem próximo a desenvolver a fase de puberdade e a modificação dos seus hormônios. Isso significa que essa criança tem um potencial de crescimento gigante, enorme, e, por consequência, essa deformidade, essa escoliose também acompanha esse potencial de crescimento. Então, quanto maior o potencial de crescimento do adolescente, maior o potencial de crescimento da deformidade. E, com isso, essa deformidade tende a ser mais grave, ela tende a merecer cuidados maiores, inclusive intervenções cirúrgicas precoces, para tentar evitar a progressão dessa deformidade, tá certo? Para que a gente não tenha problema no futuro. Tá certo? Então, esse diagnóstico de escoliose de início precoce é muito importante, porque é um desafio na vida de qualquer cirurgião que se dedica a tratar escoliose. Tá certo? Então, a gente pegar é aquele paciente que a gente sabe o nome, sabe onde mora, sabe a data que foi no consultório, porque hoje, por exemplo, nesse momento, eu tenho 3 crianças que eu estou tratando com escoliose de início precoce, fazendo hastes de distração, que eu tenho a cada 4 meses de colocar em centro cirúrgico, distrair, e tenho que acompanhar para evitar que essas crianças façam anquilose precoce, tá certo? Porque isso é uma das complicações das hastes de distração. Então, realmente, a escoliose de início precoce é um grande desafio para o cirurgião de coluna, tá certo? Um grande desafio mesmo. E poucos cirurgiões de coluna que lidam com deformidade que podem dizer que tem 100% de sucesso nesses casos. Então, em relação a doenças relacionadas, como foi dito anteriormente,
é necessária uma investigação ampla, tá certo? Doenças neurológicas, neuropáticas, miopáticas, genéticas, tá certo? Sindrômicas, que é necessário você ter certeza absoluta que você está tratando uma escoliose idiopática e que você não está tratando uma escoliose secundária a qualquer outro problema. Em relação especificamente à localização da curva, isso está muito claro no trabalho do Lenk. Esse trabalho do Lenk, que foi publicado a primeira vez, foi publicado em 2001, tá certo? No JBJS. É um trabalho incrível, eu recomendo a todos que queiram se dedicar e entender. Precisa ler o trabalho do Lenk, porque ali está as bases de que como ele desenvolveu essa classificação e, por consequência, como ele consegue determinar o tratamento. Esse trabalho realmente, e você vê nomes assim, não é só o Lenk, você vê o Bridle, você vê o Lowe, você vê o Harmes nesse trabalho. Então, não é, a gente fala classificação de Lenk, ele foi o autor sênior do trabalho, óbvio, mas ele tinha um respaldo gigante aí do Harmes, que nessa época, em 2001, ainda estava ativo, bastante ativo na Alemanha, o Bridle e o Lowe, entre outros aí. Então, o que o Lenk fez de uma forma geral? Né? Para você, eu não vou ensinar aqui a classificar, a gente não consegue, mas eu vou tentar explicar por que ele chegou nessa classificação. A primeira coisa, ele entendeu que toda escoliose idiopática, entenda que a parte que eu estou falando é idiopática, eu não estou falando de neuromuscular, eu não estou falando de sindrômica, que toda escoliose idiopática ela tem 3 curvas. Uma dessas pode ser maior, outras podem ser menor, uma pode ser a principal, uma pode ser tão maleável, uma pode ser tão leve, tão sucinta, que você não consiga, num primeiro olhar, perceber que ela está ali presente, mas toda escoliose tem 3 curvas. E sempre elas estão nas mesmas localizações. Elas estão ou na região torácica proximal, ou na região torácica principal, ou na região tóraco-lombar. Então, a partir daí, cruzando dados entre a estruturação da curva, que ele considerava a curva principal, digamos assim, e curvas não estruturadas, compensatórias de uma forma geral, ele desenvolveu os 6 tipos dele. E também colocou 2 tipos de modificadores. O Lenk colocou o modificador lombar, que é um modificador importantíssimo para determinar nível de artrodese, e também o modificador do perfil sagital torácico, para classificar como hipocifótica, normalcifótica ou hipercifótica. Então, quando a gente fala localização da curva, mais uma vez, a gente tem que entender o que é localização da curva. Veja só, veja a foto dessa radiografia. Esse é uma escoliose idiopática típica, tá certo? A gente não tem dúvida. O cirurgião de coluna olhou para essa escoliose, ele vai dizer, é idiopática. Não tem dúvida nenhuma. Então, o que é isso? Primeiro, se define que a curva é torácica, quando ela está entre T2 e o disco T11 e T12. E nisso aí se subdivide a torácica proximal, quando o ápice dessa deformidade, tá certo? Está localizado entre T3 e T5, o ápice. Opa, só um segundinho. E a torácica principal é quando o ápice dessa deformidade está localizado entre T6 e o disco T11 e T12. Então, a torácica principal, o ápice, ou seja, a vértebra que está mais distal da linha média, o ápice. Se você tem dúvida de como achar o ápice da deformidade, você pode traçar linhas retas de cima a baixo, e a vértebra que for ultimamente tocada, que estiver mais distante da linha média realmente, é o ápice. Tipo, se a gente traçasse uma linha, o ápice dessa curva aqui estaria nesse bordo de L1, talvez o disco L1, L2. Se a gente fosse traçar uma linha aqui, o ápice dessa curva torácica está no disco T7, T8, talvez um pouquinho no corpo de T8. E se a gente fosse traçar aqui, então, é a torácica principal, aqui é a tóraco-lombar, na realidade, como está o ápice L1, e aqui a gente tem a torácica proximal. Ah, Carlos, mas a torácica proximal não está reta? Não, não está. Se a gente vê com muito cuidado, uma outra estratégia para você entender se há ou não há uma curva e onde é que está essa curva e para que lado essa curva está rodando, é você observar o espaço dos discos. Se o espaço do disco está completamente paralelo, não há rotação. Mas se você tem qualquer lado que abre em relação ao lado contralateral no mesmo disco, significa que essa vértebra está rodando, esse espaço está abrindo de um lado,
e que o ápice, por exemplo, nesse caso, se a gente observa esse disco T6, T7, a gente vê que do lado direito, a abertura do disco T6, T7 é maior do que do lado esquerdo, significa que mais ou menos nessa posição aqui é onde estaria o ápice de rotação, onde estaria, desculpa, o centro de rotação dessa curva. Então, essa curva ela gira, o centro de rotação está aqui, e aqui na torácica proximal, a gente tem uma curva onde o centro de rotação está localizado mais ou menos aqui. Quando esse ápice da curva está localizado no corpo vertebral T12 e L1, essa curva é considerada tóraco-lombar, e quando ela está no ápice, o ápice dessa curva está entre o disco L1 e até o bordo inferior de L4, entre o disco L1 e L2, ou seja, abaixo de L1, porque acima de L1 é tóraco-lombar, a L4, essa curva é considerada a curva lombar. É muito importante que esses três padrões, como a gente falou, tá certo? Torácica proximal, torácica principal e tóraco-lombar barra lombar, porque na classificação de Lenk não há uma diferenciação entre a tóraco-lombar e lombar. O ápice pode estar numa ou na outra região, e que ela entra mais ou menos entra do mesmo jeito na classificação. Esses são os padrões típicos de curva. Mas se você pegar uma escoliose onde o ápice dessa deformidade é na transição lombosacra, não é idiopática, não tem como, é uma curva completamente atípica, não preenche critérios para isso. E se tiver, por exemplo, na região cérvico-torácica, olha, eu estou com uma deformidade que o ápice da minha deformidade é na região cérvico-torácica. Está pegando T7, C7, T1. Esse é uma curva idiopática? Não. Mas, poxa, eu não achei nada, eu fiz ressonância, eu fiz tudo, não achei nada. Não, não é idiopática, não tem como preencher. É uma curva atípica que precisa ser investigada. Então, o quinto critério, característica que deve ser observada para você ter certeza do que diagnóstico você está fazendo, é a direção da curva torácica principal. Se 98% mais ou menos das curvas torácicas principais, elas apontam para a direita, onde a concavidade está do lado esquerdo e a convexidade do lado direito. Não se sabe o motivo para isso, existem várias teorias, mas a gente ainda não consegue entender por que razão isso acontece. Tá certo? Algumas teorias, a teoria do arco da aórtico, onde a pulsação da aorta poderia empurrar, são teorias e teorias que não conseguem realmente dar uma explicação plausível. Mas, de uma forma geral, a torácica principal ela tem que apontar para a direita. Se você tem uma curva atípica que aponta para a esquerda, essa curva precisa ser investigada, porque é uma curva atípica. Essa curva atípica pode ser decorrente de algum outro problema ou pode ser uma escoliose idiopática, já que 2%, de uma forma geral, elas são torácicas esquerdas. Nesse caso, era uma curva idiopática, mas é uma curva atípica que precisa ser investigada. Mas se você for ver o contorno geral da curva, a gente vê que o contorno é um contorno de uma curva idiopática, mas que merece ser investigada porque é uma curva torácica esquerda. De frente e de costas. Por final, nossa, acho que é alguma coisa aí. O padrão da curva, de uma forma geral, como eu lhe falei, eu acho que foi alguém, não fui eu, não. Esse riscozinho aqui não fui eu, não. Deixa eu ver, ó, tá presente. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Ó, tem mais alguém aí riscando aí. Consegue aí, Rodrigo? Alguém fez esse risquinho aí, eu não estou conseguindo tirar. Ô, Carlos, eu tentei apagar agora, vi um risco azul, mas não consegui não. Não fui eu não. Eu tentei apagar, até risquei o verde, ó, tem um amarelo aí agora. Aí, saiu o azul. Ó, saiu. Saiu, alguém aí tirou. Obrigado. Então, voltando um pouquinho, o padrão da curva. Como eu falei, você tem que entender que a curva idiopática é uma curva harmônica. Ela não é uma curva grosseira. Você não olha para a curva idiopática e você acha estranho aquilo. Ela não faz curvas abruptas. Ela não dá curvas abruptas como isso aqui. Se isso daqui fosse aqui do seu lado... Poxa, agora minha setinha sumiu. Eu não estou conseguindo...
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quem apagou, apagou minha setinha de uma forma geral também. Deixa eu só um segundo, deixa eu ver se eu consigo reativar a setinha aqui. Espera aí. Pronto, voltei. Então, se isso daqui fosse uma pista de corrida, mais ou menos, o carro teria que vir abruptamente aqui e a chance de sobrar aqui nessa curva era muito grande, que é uma curva bem fechada, com um raio bem curto, e ele voltava. Você veja que isso aqui não tem um padrão harmônico, de uma forma geral. É diferente da curva idiopática, que mesmo quando ela tem altos graus, ela consegue manter um padrão harmônico. Ela não fecha tanto. Esse padrão aqui à sua direita é um padrão típico da neurofibromatose, onde você tem uma curva de raio muito curto. A coluna ela vem reta embaixo, reta em cima, e ela faz uma curva de raio bastante curto, e esse é o padrão da neurofibromatose. É diferente do padrão da idiopática, que é um padrão completamente harmônico, de uma forma geral. Então, mais uma vez, quando você olha o padrão de curva, a primeira coisa que chama a atenção aqui é a inclinação da bacia. Você veja que ela não tem um padrão harmônico, e essa curva é o que a gente chama a curva de C longo. É um padrão típico da escoliose neuromuscular. A neuromuscular, a fisiopatologia é completamente distinta da escoliose idiopática. Você tem uma deficiência neuropática ou miopática, onde o paciente perde a sustentação de tronco de uma forma geral e desaba. É diferente da escoliose idiopática, que o paciente não desaba. Aquilo é uma deformidade, é uma tendência que o organismo vai fazendo. A escoliose idiopática ela vai se contorcendo, a coluna vai se retorcendo, se contorcendo e vai deformando para se adaptar a essa situação. Na escoliose neuromuscular, um desabamento, o doente cai, ele literalmente não consegue se manter nem sentado. Então vai inclinando bacia e vai fazendo esse padrão ser longo. Uma quarta característica da curva, de uma forma geral, aqui também um padrão neuromuscular, é a questão do alinhamento sagital. Você entender como é que é a coluna vista de lado na escoliose idiopática. A escoliose idiopática, na sua grande maioria, ela é hipocifótica, ela é pouco cifótica. Se você pega um doente com uma cifose proeminente, até que prove o contrário, não é idiopática, tá certo? Uma cifose bastante proeminente como esse, que é um padrão de neuromuscular. Um caso clínico interessante, para a gente continuar aqui a aula, um caso clínico interessante, foi uma garota de 15 anos, que é minha paciente já há alguns anos, e do momento que ela chegou para mim, ela tinha a primeira menstruação há 2 anos e ela tinha uma deformidade notada há 4 meses. Ou seja, 15 anos, 2 anos antes de completar, 4 meses antes de completar 2 anos da menarca. Ou seja, ela tem uma história que você poderia pensar tranquilamente na escoliose idiopática. E ela chega para mim com essa deformidade. De grosso modo, você pode olhar para essa garota e vai falar assim, olha, até agora eu estou achando que é uma escoliose idiopática. Chama atenção o ombro esquerdo mais elevado, certo? Chama atenção uma giba na região cérvico-torácica, chama bastante atenção. Do lado esquerdo, aí você já disse, poxa, do lado esquerdo, não, pode ser uma LENC 2. A escoliose LENC 2 é aquela que tem uma torácica principal, mas que tem uma torácica proximal estruturada. Isso pode ser uma LENC 2, ela tem aqui uma torácica principal menor, mas tá aqui. Mas era muito alto, não sei se você consegue perceber que é muito alto isso aqui. Quando a gente começa a invadir a região cervical, o pescoço, a gente já começa a acender a luzinha. Será que estamos indo pelo lugar certo, né? E ela chega para mim com esse raio-x. Perante aquilo que eu falei para vocês de harmonia, de você manter uma harmonia da escoliose. A escoliose, ela parece aquela clave de sol, ela é harmônica de uma forma geral. Você acha que isso aqui é harmônico? Veja que padrão interessante. Ela vem, ela faz uma deformidade na região tóraco-lombar, depois ela parece que tem uma coluna reta, completamente reta, inclinada, porém reta. A gente não vê curvatura nessa torácica principal nenhuma. E depois ela vem na região cérvico-torácica e faz uma curvatura contralateral. Poxa, não é o padrão de escoliose idiopática. Isso daqui é obrigatório. Mas você investiga a garota, você faz exame neurológico, você faz reflexos, você faz tudo que for necessário. É uma garota normal até então que não tinha doença nenhuma prévia.
que tem um desenvolvimento escolar normal, que tem pais normais, que não tem nada. Então você diz, é idiopática? Não. Você precisa investigar melhor essa garota. E quando a gente fez a ressonância, que se torna obrigatória nesses casos, você vê que ela tem uma invaginação basilar, quando é Chiari, uma cirurgia violenta na região cervical e que justificava, na realidade, ela tinha uma escoliose neuropática e não era uma escoliose idiopática. E que se você inventasse de tratar essa garota cirurgicamente da deformidade, você estava fadando ao completo insucesso, ao déficit neurológico total, porque quando você alonga a coluna, a tendência é você puxar ainda mais essa medula para baixo, que já está sofrendo lá na base do crânio. Então, a conduta aí correta é, primeiro, você trata a base do crânio, você faz a descompressão, você faz o tratamento neurocirúrgico. Eu tratei essa paciente junto com o Geraldo, que vocês conhecem daqui, a gente conversou bastante. Geraldo encaminha para fazer a parte da invaginação e depois a gente deu continuidade ao tratamento da deformidade. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você pega uma deformidade de uma forma geral, você pegou a deformidade, você diagnosticou a deformidade, Carlos, peguei aqui, eu estou com um caso, é uma escoliose idiopática, já investiguei tudo, tem um padrão tipo, é uma escoliose idiopática. Aí a primeira pergunta, o que você vai tratar nessa garota? Né? Você vai tratar a deformidade? Porque se você for tratar a deformidade, a conduta é uma. Ou você vai tratar o desequilíbrio, essa paciente tem desequilíbrio do tronco, ou você vai tratar dor. Não, olha, eu estou tratando essa garota porque ela tem dor. Opa, vamos com calma, vamos tentar entender, porque são princípios diferentes. Ou você vai tratar de degeneração. Não, olha, ela tem uma deformidade, mas é uma paciente adulta que está degenerada, são coisas distintas e precisam ser diferenciadas. Ah, não, eu vou tratar essa, ela tem uma escoliose, mas está com uma doença compressiva, está com uma estenose canal lombar, é uma paciente idosa, mas eu queria tratar a escoliose também. Então você vai tratar a compressão ou a deformidade? Ou os dois. Então isso em relação a todo tipo de escoliose, não é escoliose idiopática. Então é necessário entender qual é o objetivo do teu tratamento. O objetivo do tratamento é obter um tronco estável, equilibrado, um canal descomprimido, uma paciente sem dor. Qual é o objetivo do teu tratamento para você poder conduzir de uma forma geral? Então, o que eu vou falar agora se refere exclusivamente ao tratamento da deformidade. Eu não vou falar aqui sobre o tratamento da degeneração, da compressão, que eu acho que não cabe nessa aula. Então, eu costumo dividir isso aí de forma didática em 3 tipos: conservador, não cirúrgico e cirúrgico. Carlos, conservador e não cirúrgico é a mesma coisa? Conceitualmente, sim, né? Mas eu costumo dividir isso porque, na minha cabeça, conservador é aquele momento que o cirurgião, o médico acompanhante, ele não intervém de forma nenhuma no tratamento da paciente. Então, existem formas de você intervir que não cirúrgico, e eu vou explicar por quê, como. A primeira opção é o conservador. Quando a gente fala conservador, basicamente é você orientar. Acompanhamento é um tratamento conservador, você ter visitas frequentes, fazer medições frequentes, entender se há progressão e de como está progredindo, se está progredindo rapidamente ou não. As técnicas de fisioterapia, até o presente momento, não se mostraram extremamente eficazes. Não há um trabalho sólido na literatura que comprove a eficácia de fisioterapia RPG para resolução de escoliose, mas se mostra um benefício muito importante dos pacientes com exercícios específicos, que podem ser feitos na fisioterapia, no Pilates, na academia. Então, a orientação de exercícios para hipertrofia de musculatura, para alongamento de musculatura, é benéfica ao paciente, porém não é resolutivo. Quando eu falo em tratamento não cirúrgico, mas que a gente intervém de alguma forma, é importante a gente andar um pouquinho para trás e entender um pouco a história da ortopedia, né? O pai da ortopedia, assim, que é tido como o pai da ortopedia, o Nicolas André, um francês de Lyon, em 1741 ele publicou esse livro, né? A ortopedia ou a arte de prevenir ou corrigir a deformidade das crianças. E a capa do livro tinha essa árvore aqui, né? Que hoje é conhecido como a árvore de André ou de André, e que é o símbolo da ortopedia. Então, para os que não sabem, ortopedia nada mais é do que criança reta. Ortos, reto, pedia, criança. Então, a ortopedia nasceu daí, de uma forma geral, criança reta. E o símbolo da ortopedia é mais ou menos isso, que isso daqui se refere aos tratamentos ortóticos da escoliose, onde você pega uma mudazinha de árvore pequenininha e você quer que aquela muda cresça bastante reto, você tem que colocar uma escora, você tem que colocar um condutor do lado para conduzir, para orientar, um tutor para orientar o crescimento.
é o mesmo princípio que a gente utiliza para a utilização de órteses de colete para pacientes de escoliose idiopática. Eu te questiono, se você tem na sua casa uma árvore com 20 anos que está toda torta, você vai conseguir corrigir essa árvore colocando um tutor, vou pegar um pauzinho do lado ali de madeira retinho, vou amarrar. Você não vai conseguir isso. Você vai fazer isso várias vezes e não vai conseguir. Então, é essencial para que você consiga ter um resultado no tratamento, tá certo? No alinhamento disso aí, é que essa árvore ela tenha potencial de crescimento. E assim como é essencial no tratamento da escoliose idiopática, para a utilização de órteses e coletes, que você esteja lidando com a paciente com potencial de crescimento. Então, não adianta você tratar um adulto com órtese de forma geral em relação à deformidade, que você não vai ter sucesso. Então, quando eu falo tratamento não cirúrgico, mas que a gente intervém, é principalmente a utilização de coletes. Por que a gente intervém? Porque a utilização de coletes traz consequências. Você precisa conversar, está muito bem com a família e com o paciente, porque traz consequências psicológicas, consequências brutas num adolescente que está no início da puberdade, onde está desabrochando para caracteres sexuais secundários, onde está surgindo uma série de coisas, um turbilhão de hormônios, e essa adolescente é forçada a ir para o colégio, a interagir socialmente com a utilização de órteses. Então, aqui a gente tem o mais antigo, que não se utiliza mais hoje em dia, que é o colete de Milwaukee. Aqui em cima a gente tem as órteses toracolombossacras, e a gente tem o que tem de mais moderno hoje, o que mais eficaz hoje, que é o colete de Rigaud-Chenot, que é um colete desenvolvido por um instituto na França, que é tido como os coletes tridimensionais, 3D. Existe um equipamento específico que faz um escaneamento corporal e, a partir dali, se vai para um torno para se fazer um colete específico, tá certo? Que comprime partes específicas do corpo e mostra excelentes resultados. Em relação ao colete, também é recomendado, é mais um dos trabalhos obrigatórios para quem lida com deformidade, é o estudo Bryce. Esse estudo foi conduzido pelo Weinstein, foi publicado no New England, e é um estudo que foi interrompido, tá certo? Por questões éticas no meio, porque a diferença entre os pacientes era um estudo com grupo controle, e a diferença entre os pacientes era gritante, tá certo? Os pacientes que usavam colete tinham 79% de bons resultados, enquanto os pacientes sem colete estavam apresentando menos de 50% de bons resultados, e foi obrigatório por questões éticas se interromper esse tratamento, e se dizimou qualquer dúvida que existia até então em relação ao colete. Então, não há dúvida na ciência em relação ao colete quando bem utilizado na hora certa, no momento certo e com o colete correto. Então, quando a gente parte para o tratamento cirúrgico, eu vou dar uma pincelada só para a gente entender. A questão aqui é entender as técnicas cirúrgicas em relação à escoliose idiopática. Isso surgiu em 1962, o Harrington, o americano, ele desenvolveu a haste, que basicamente era uma haste de concavidade, onde você tinha ganchos para promover a distração da concavidade. Você distraindo a concavidade, por consequência, você alinhava a coluna, né? E em 1982, só, o mexicano, né, Eduardo Luque, começou com a utilização de fios segmentares. A ideia de segmentar já veio ali de uma forma geral, né? Então, ele começou a botar fios segmentares e logo depois foi incorporado ao sistema de Harrington, o que a gente chamava de Harry-Luke. Eu cheguei a ver vários casos, cheguei a operar alguns com o sistema de Harry-Luke. Isso daí, porque aqui em Recife a gente não dispunha do SUS ainda de parafusos pediculares, e durante minha residência ainda tive isso aí. Não que era o ideal, não era, mas era o que se tinha à época, né? Porque a gente pensar que em 2000, mais ou menos, se utilizava ainda Harry-Luke, onde já estava em nenhum outro lugar do mundo se utilizava para escoliose idiopática. O americano ainda continuou usando um tempo, por questões de custo, para as escolioses neuromusculares, né? E você tem que entender, de uma forma geral, que esse histórico que eu estou te dando, ele não é um histórico linear, ou seja, o Luke só começou a estudar coluna depois que o Harrington parou. Isso é um histórico que vai se interagindo. O Stanhardt, ele merece ser citado, o francês também. A França tem uma contribuição muito grande na evolução da deformidade. Ele, durante quase 32 anos, ele publicou diversos trabalhos sobre escoliose. É dele, por exemplo, a visão frontal real da coluna na deformidade, mas eu considero talvez o maior legado do Stanhardt a cadeira de tração, né, onde a criança é colocada para tentar minimizar a deformidade, para poder minimizar o tempo cirúrgico e a agressão do procedimento cirúrgico.
O Roy Camille, vocês neurocirurgiões, todo mundo que lida com coluna sabe quem é Roy Camille, porque ele tem uma contribuição gigante na história da coluna cervical. Inclusive tem um livro interessante que é A Contribuição do Roy Camille para a Cirurgia de Coluna. Ele foi o primeiro cara, você veja, a gente volta para 1961, até antes mesmo do Harrington, ele foi o primeiro cara a utilizar parafuso pedicular, né? Ele pegou placas e ganchos de Blount e utilizou esses parafusos e fez aqui um paciente com uma sequela de fratura que tinha lesão neurológica completa, né? E ele fez isso daí, né? O primeiro relato da história de parafusos pediculares e depois foi sendo aperfeiçoado. Dois franceses, mais uma vez os franceses em 1980, né? O Yves Cottrell e o Jean Dobusset, que esteve aqui com a gente no último Congresso Brasileiro de Coluna, eles publicaram um sistema bastante interessante, o sistema de Cottrell-Dobusset, que era um sistema que se baseava, tinha parafuso pedicular, era um sistema segmentar e que baseava simplesmente em você transformar uma deformidade coronal numa deformidade sagital. Na realidade, sagital não era deformidade, ou seja, você pegava, a coluna não está torta, não está um C, por que eu não transformo esse C numa cifose, de uma forma geral? Então, consistia em derrodar, em fazer a derrotação da vértebra, a derrotação da haste e não da vértebra, a gente vai explicar por quê, e você transformava essa deformidade numa cifose. Então, ela saía dessa primeira figura para essa última figura, e você corrigia a deformidade no plano coronal e ainda restabelecia a cifose, posto que a maioria das escolioses são hipocifóticas. E, além disso, diversas técnicas de distração, compressão. Essa é uma foto aqui de um trabalho do professor Elton. Em 1990, ele publicou 50 casos na revista Coluna, 50 casos de Cottrell-Dobusset. Ele foi um dos pioneiros no Brasil e que merece essa citação. Até que a gente chega finalmente à utilização dos parafusos pediculares nas técnicas que a gente utiliza atualmente, parafusos mais grossos, mais bem localizados, todos na coluna torácica, porque antigamente se iniciou apenas na coluna lombar, fazendo a base, então coluna torácica, lombar, a gente consegue passar parafusos em tudo, tá certo? Paralelamente a isso, também é importante citar os desenvolvimentos das técnicas anteriores e laterais, tá certo? Com o Douai em 1963, ou seja, a gente vê o Harrington em 61, o Harrington em 62, o Roy Camille em 61 e o Douai em 63, desenvolvendo técnicas para correção. E lógico, a gente não poderia deixar de citar, é lógico que não é para escoliose idiopática, mas o desenvolvimento por um brasileiro, o Dr. Pimenta, que é conhecido no mundo inteiro, de técnicas laterais que permitem correção de deformidades específicas, não idiopáticas, mas degenerativas, e com esse trabalho que foi publicado em 2010, com o desenvolvimento do XLIF. Com a evolução da história, em 2004, publicaram no Spine, vem o SUC, que também tem um sistema de classificação para deformidade, o SUC, que é um sul-coreano que tem um conhecimento, uma bagagem, uma produção científica absurda, ele introduz o conceito de DVR. A gente estava falando lá de rotação, derrotação da haste para a gente transformar uma deformidade coronal numa cifose sagital. Então vem o SUC em 2004 e publica o DVR, o Direct Vertebral Rotation, ou seja, a rotação do corpo vertebral direta. É uma nova técnica no intuito de diminuir a giba, e se a gente entender que um dos principais, talvez a primeira deformidade a surgir é a rotação vertebral, ele acredita que com isso a gente conseguiria ter um melhor resultado. Então, surge o conceito de rotação vertebral, que daqui vieram outros conceitos que a gente vai passar, e é importante diferenciar que a derrotação da haste é completamente distinta da derrotação vertebral. São duas técnicas diferentes, feitas de formas diferentes, com instrumentais diferentes e com objetivos diferentes. E o que a gente utiliza hoje em dia de uma forma geral? Carlos, você corrige como? Você derrota, você translada, você comprime, você distrai. Na realidade, a gente utiliza a técnica à la carte. A gente utiliza tudo que tem nas mãos para a gente. Lógico que alguns cirurgiões vão desde modelagens in situ, onde eles colocam essa haste, acompanhando a deformidade e com modeladores que utilizam no local vão fazendo correções, através de distrações, compressões, derrotações vertebrais e derrotações da haste. A gente utiliza todas as ferramentas. Eu, particularmente, 99% das minhas deformidades eu utilizo a translação posteromedial, que é uma técnica um pouco mais moderna, porque só veio a surgir com o surgimento, com o desenvolvimento de materiais específicos.
a translação posterior-medial. Consiste basicamente em pegar uma deformidade como essa e eu colocar uma haste reta daqui até aqui, do lado de fora, e vir trazendo cada segmentamento, cada segmento desse para a minha haste. Então, eu trago a coluna para a haste que eu quero, isso é a translação posterior-medial. Medial, porque eu puxo para a linha média, e posterior, porque eu consigo, através disso, refazer a cifose do paciente, quando o paciente é hipoliordótico. Então, três casos clínicos importantes, que eu só vou mostrar aqui, não é de uma forma geral. Esse daqui é um dos casos que eu operei tem uns 15 anos. Na época, a gente não dispunha aqui nem de panorâmico nesse serviço específico, um serviço do SUS. Era uma deformidade gravíssima, a gente vê, tá certo? Uma giba enorme, o ombro direito mais elevado. E, na realidade, quando eu operei, ele estava com 80 graus na torácica, tá certo? 65 graus na lombar. E a gente não dispunha de equipamentos, materiais de primeiro mundo, a gente dispunha de parafusos pediculares de um sistema degenerativo simples, e mesmo assim a gente consegue ter um resultado estético muito interessante, a gente consegue fazer uma correção interessante para o que se dispunha, material não específico para deformidade, mas mesmo assim a gente conseguiu, naquela época, 15 anos, a fazer esse resultado. Esse foi o caso que eu operei hoje, essa garota eu operei hoje, eu botei para ilustrar uma coisa interessante, mais uma vez o ombro esquerdo elevado, e quando a gente vem aqui naquilo que eu falei, ela tem uma curva torácica principal, tá certo? O ápice está nessa região aqui entre T10 e T11, é uma curva torácica principal, não é toracolombar, mas ela tem uma curva torácica proximal estruturada. Ela tem, porque se você não tem essa curva torácica proximal estruturada, o ombro que vai estar elevado é o ombro direito, entende? Se eu estou aqui, minha coluna aponta para a direita, o ombro que eleva é o meu ombro direito. Então, isso é uma coisa importantíssima para todo cirurgião ver quando você examinar o paciente e é questionar qual o ombro mais elevado, que isso modifica a tua conduta. Então, a escoliose idiopática padrão, ombro direito elevado. Por quê? Porque a torácica principal é a direita. Se ela é a direita, ela aponta para a direita e eleva o ombro direito. E se você tem o ombro esquerdo elevado, isso acende uma luz. Isso daqui entra no que a gente chama da LENC 2, onde ela tem uma curva torácica proximal importante, estruturada e que modifica a sua conduta. Se essa garota não tivesse um ombro direito mais o ombro esquerdo mais elevado, eu provavelmente faria uma artrodese mais curta, eu não incluiria minha torácica proximal na curva, mas nesse caso específico eu tive que incluir a torácica proximal. Utilizei o sistema de translação póstero-medial, como eu falei. O sistema de translação póstero-medial ele pode ser feito através de bandas sublaminares. Mais uma vez a gente está voltando no tempo. O look, ele se mostrava, hoje ele se mostra que está correto, ele caiu em desuso muito tempo, e a gente vê que as lâminas elas têm um potencial de arrancamento grande, mas também tem outros instrumentais, esse daqui é um instrumental da Zimmer Biomet, que permite a translação posterior-medial também, a gente chama de Rocket, mas a Medtronic dispõe disso, e outras empresas ortopediátricas têm, que também permitem a translação. E a gente consegue ter um resultado muito bom desse tipo. Essa garota foi operada hoje. Por último aqui, eu queria mostrar um caso. Veja, eu atendo esse garoto, homem, 16 anos, que tinha uma escoliose que estava estável, era acompanhado em outro estado e chegou com a escoliose progredindo nos últimos 6 meses. Ele teve uma progressão da escoliose. A primeira coisa é homem. O homem já acende a luz lá, como eu lhe falei. E a gente apresenta essa curva de uma forma geral. Mais uma vez, ombro esquerdo elevado, uma curva torácica proximal estruturada, toracolombar. Mas esse doente, eu investiguei esse doente de cabo a rabo, crente que ele tinha alguma doença que justificasse a escoliose, e era um garoto completamente normal. É realmente uma escoliose idiopática, e a gente consegue esse resultado precisando fazer uma artrodese até a torácica proximal, até T2, de uma forma geral. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês e estou completamente disponível para todos os questionamentos. Poxa, parabéns pela aula, foi muito boa, deu para a gente ver alguns conceitos, né, bem importantes, né, deu para aprender também bastante e foi bem compreensível, tá? Você está de parabéns. Rodrigo, você começa nos comentários. Isso aí.
Primeiro, parabenizar o Carlos, né? Realmente ele conseguiu colocar um tema bastante extenso e por vezes até um pouco árduo, né? Um tema árido, em palavras muito bem organizadas, numa linha de raciocínio muito clara. Então, primeiro, parabenizar o Carlos aí pela grande aula que ele deu. E aí eu queria salientar algumas coisas, né? Realmente eu acho que ele falou dos pontos chaves, é difícil até complementar alguma coisa numa aula tão completa assim. Mas eu queria falar sobre alguns pontos chaves, principalmente com relação à história de tentar separar laranjas de maçãs de peras, né? Peras e maçãs, né, Carlos? Porque realmente o grande segredo da escoliose na minha vivência é a gente conseguir identificar o que é comum, e o que é comum é o que todo mundo, vamos dizer assim, tem a obrigação de saber, do que é raro. E aí o que é raro, muitas vezes, até para os especialistas, é uma coisa, às vezes, meio complicada. E aí nesse jogo de tentar identificar o que é comum do que é raro, realmente o grande ponto é saber identificar, né? Rastrear uma escoliose idiopática de maneira bem clara, né? Então, não ter dúvidas que a gente está diante de um quadro de uma escoliose idiopática, porque isso como o Carlos disse, 80% dos quadros, e é aí que a gente tem como médico, não só como cirurgião de coluna, né? Aqui somos todos cirurgiões de coluna, mas eu acho que a gente está falando muito mais do que isso, identificar de forma correta e conduzir uma escoliose idiopática em linhas gerais é a obrigação de qualquer... Rodrigo, seu áudio sumiu. Oi, desculpa. E aí são esses pontos, né? Então, eu acho que identificar padrão de curva, descobrir aí se essa curva é típica, se essa curva é atípica, se existem estigmas, né, cutâneos ou desenvolvimento neuropsicomotor, ou se existe alguma característica desse paciente que te leva para um diagnóstico diferente do que o diagnóstico de uma escoliose idiopática. Eu acho que isso é obrigação de todos nós. Depois o Carlos falou um pouquinho da história da classificação de Lenk, né, que é uma classificação que a gente usa habitualmente para todo especialista em coluna, é uma coisa que está ali numa colinha do lado da fichinha de atendimento, às vezes numa reguinha, todo mundo tem ali uma fonte de consulta para uma classificação de Lenk, e o Carlos colocou muito bem, né? A classificação de Lenk ela foi criada pelo Lenk na época em que ele estava, eu conheço um pouco dessa história, por conviver com o Rubens, né? E o Lenk visitou o serviço lá do Harms durante várias vezes em prol, vamos dizer assim, desse estudo que ele fazia. Ele ainda era um fellow de coluna, estava recém finalizado o fellow de coluna, e ele realmente compilou um banco de dados do Harms Study Group gigantesco para tentar identificar quais eram os padrões. Então eles colocaram aí uma série de pacientes em estudo científico, definiram alguns padrões, diversificaram, né, os tipos de curva e vieram com esses modificadores. O Carlos citou muito bem o modificador lombar, porque ele é um modificador que eu acho que faz muita diferença, principalmente quando a gente está selecionando o nível de artrodese, mas para a gente que entende a escoliose como uma deformidade tridimensional, eu acho que um ponto muito importante, talvez até mais importante da classificação de Lenk, é o parâmetro da cifose. Seja como for, o Bom Dia São Paulo está com você desde as 6 da manhã. Seja um bom dia. E o parâmetro sagital, né? E o parâmetro sagital ele define, entendendo essa escoliose como uma escoliose hipocifótica, como o Carlos falou, o parâmetro da cifose muitas vezes é a maior deformidade propriamente da coluna. Então, eu queria perguntar para o Carlos isso, né? Como é que ele maneja, de certa forma, a avaliação da cifose torácica e qual a importância, na opinião dele, vamos dizer assim, dessas técnicas modernas de aquisição de imagem, por exemplo, as imagens no EOS, né, que são imagens de reconstrução tridimensional, ou então, né, ele mencionou bem das técnicas de planigrafia do Steinhardt. Qual que é a avaliação dele, como ele maneja, vamos dizer assim, essa cifose e qual a importância que ele dá para a cifose torácica na correção das escolioses idiopáticas? Rodrigo, obrigado pelas palavras.
Eu tenho grandes professores e você é um deles, né, que ensina isso aí. Em relação às aulas, à didática, tudo isso. Em relação à cifose, é muito importante a gente entender, primeiro, para todo mundo entender, que as curvas idiopáticas, elas são hipocifóticas em sua maioria, tá certo? Então, a correção da cifose torácica tende, dependendo, lógico, do grau de hipocifose, do grau de deformidade, elas tendem, se você amplia, a hipocifose, ela diminui a caixa torácica e a cifose, ela aumenta a caixa torácica, né? Então, você tende a ter dois resultados melhores se você consegue corrigir isso. Um é o resultado estético em si, porque você refaz o contorno do tórax, e o outro é o resultado funcional. Corrigir uma curva hipocifótica é muito mais complexo do que você corrigir uma curva cifótica. É muito mais fácil para mim, como cirurgião, e para qualquer um que pega uma doença de Sherman, por exemplo, que você tem uma cifose proeminente, e você fazer osteotomias específicas e você fazer a correção do Sherman. É uma cirurgia gostosa de fazer, é uma cirurgia que lhe dá um respaldo, o paciente lhe agradece para o resto da vida, porque você pega um paciente cifótico e transforma ele muito bom. Isso é fácil. O difícil, realmente, o X da questão, é como você manejar as curvas hipocifóticas. Mesmo com os instrumentais atuais, continua sendo bastante difícil você manejar, porque nem sempre você consegue devido ao poder de arrancamento. Veja só, se eu coloco um parafuso, o parafuso ele tem um poder de arrancamento do osso, e eu quero puxar essa coluna para trás para refazer a cifose, a carga em cima desses parafusos, de uma forma geral, tende a arrancar. Então, o cirurgião de coluna que nunca teve um arrancamento numa coluna torácica para corrigir uma cifose, ou ele não está corrigindo ou ele nunca operou, porque vão arrancar. Então, o que eu acho hoje? Eu utilizei isso aí, Rodrigo, hoje com a utilização das bandas. Eu acho que a banda, ela vem para esse ponto específico, ela vem bastante, a utilização de bandas subliminares, ela vem para ajudar bastante, mas mesmo assim ainda acho que não é ideal. Por exemplo, essa curva que eu operei hoje era uma curva hipocifótica, eu utilizei a haste de cromo cobalto, tá certo? E mesmo assim eu consegui corrigir parcialmente a cifose, uma vez que a banda aguentou a tensão, a lâmina aguentou a tensão, mas a haste não aguentou a tensão e ela terminou deformando um pouco, perdendo a cifose. Então, acredito que a gente ainda vai ter uma ciência de materiais mais avançada para frente que consiga lhe dar um subsídio melhor para a correção. Em relação à utilização de exames específicos, infelizmente, vocês em São Paulo, infelizmente não, felizmente vocês dispõem do EOS. Exceção no resto do Brasil inteiro, nós não temos. Eu acredito que no Rio também não tem. Pelo que eu saiba, só tem em São Paulo 2 máquinas. Tinha uma e botaram outra. Então, a gente não tem. E para a gente utilizar outras ferramentas, cara, a gente tem a utilização do panorâmico, é o que a gente tem, e a partir dali a gente tem que jogar com isso, né? Raramente você tem um paciente que tem condições de ir para São Paulo. Mas é muito importante, a gente vem estudando isso muito o curso da gente do BSSG agora foi exatamente isso, né? Eu acredito que o futuro vai ser você ter uma aquisição de imagens mais eficaz, você poder planejar isso de forma mais eficaz através de inteligência artificial, tá certo? Você poder transformar isso em realidade, você aplicar esse estudo através da inteligência artificial, através de robótica. Mas é necessário sim corrigir. Eu acabei de fazer essa pergunta por 2 motivos, né? Primeiro, para a gente discutir um pouquinho essa etiologia da escoliose idiopática. Essa etiologia realmente é uma etiologia difícil e muitas vezes a gente não está lidando com uma deformidade coronal pura, a gente está lidando com uma deformidade do corpo vertebral, a gente vê, né, um sobrecrescimento, às vezes, do elemento anterior do corpo e faz com que seja difícil, às vezes, o controle da cifose. Realmente, você falou tudo aí. Os materiais não estão adaptados a isso, por vezes a gente tem que lançar mão de algumas osteotomias para aumentar a distância da coluna posterior, vamos dizer assim, criando virtualmente uma coluna posterior mais ampla para compensar mais alongada, para compensar esse crescimento excessivo, às vezes, da coluna anterior por conta da escoliose. E quando eu falei dos aparelhos, eu queria trazer realmente o que eu acho importante para o cirurgião como um todo, que é difícil, às vezes, a gente acessar, principalmente no raio-x, com clareza, a cifose, né? Como você mesmo falou. Não só porque o raio-x, por vezes, não mostra essa cifose de maneira eficiente, mas porque recursos para análise desse padrão tridimensional, às vezes, falta.
E aí o que eu acho, como especialista e como alguém que tenho parte da minha clínica voltada para isso, é alertar todo mundo que o exame físico talvez seja um ponto mais importante na definição da sua estratégia cirúrgica. Por vezes um paciente hipocifótico, no raio-x, uma cifose que você classifica pela classificação de Lenk como 11 graus ou como 12 graus, e no exame físico ele tem uma lordotorácica brutal, e você vai ter certeza de que na cirurgia você precisa lidar com aquilo. Então, mais até do que o próprio exame de imagem, é entender que o exame físico para esses casos, ele traz muita informação e que a gente, como especialista, tem a obrigação de fazer isso bem feito. Isso aí, Rodrigo. Perfeito. Eu tenho um vídeo, eu fiz um vídeo hoje fazendo a correção da cifose, com as bandas e com os rockets. Se vocês quiserem, um vídeo de 1 minutinho, eu posso passar depois para vocês verem isso aí. Mas vamos para frente. Bruno, você tem algum comentário? Outro ponto. Pode falar, Rodrigo, pode falar. Não, tem algum. É outro tópico. Se alguém quiser comentar a respeito disso, pode ficar à vontade. Eu queria, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, em relação à cirurgia, o que você acha em relação às técnicas minimamente invasivas para a escoliose idiopática do adolescente? Bruno, eu passei um tempo fora do país e estavam surgindo essas questões aí, né? de passar parafusos percutâneos de uma forma geral. Para a escoliose, cara, eu acho que isso vai ser uma dificuldade tremenda. Primeiro de tudo, porque é diferente da técnica. Existe uma técnica minimamente invasiva para deformidades graves de crianças pequenas, onde você faz uma artrodese bem curta embaixo. Eu não estou lembrado quem foi que publicou isso. Rodrigo, se você lembrar, me lembra. O Murilo usa muito lá em Goiás. Você faz uma artrodese curta embaixo, você faz uma artrodese curta em cima e você passa a haste percutânea. E isso daí termina anquilosando. Mas são para... Entenda bem, termina anquilosando. São para pacientes específicos, pacientes neuromusculares, pacientes mais jovens, onde você tem uma curva de uma deformidade tão brusca, numa criança tão pequena, que se você for fazer uma cirurgia aberta tradicional, a chance dessa criança sobreviver é muito pequena. Então, isso daí eu acho um resultado muito bom. Você está fazendo a melhor técnica disponível para aquele paciente. Mas para você pensar nisso em larga escala, para tratar escoliose idiopática em adolescentes de 12, 14 anos, de uma forma geral, de forma percutânea, nós não temos ainda tecnologia para isso. Não temos, e eu não vejo no futuro recente. Por quê? Por causa da pseudoartrose. Então, você opera uma escoliose idiopática, abre a coluna inteira do paciente, tira enxerto de ilíaco, coloca enxerto, ou então usa uma matriz óssea específica, ou seja o que for. Utiliza, decortica, você utiliza todas as técnicas de artrodese. E mesmo assim você tem pseudoartrose, principalmente nas extremidades desse negócio. Eu tive uma pseudoartrose que eu fiz uma escoliose, que fui até L4. Ela fez uma pseudoartrose L3, L4 violenta. Estendi até L5, com receio de ir até o sacro de uma forma geral, para fazer o braço de alavanca. Ela fez uma pseudoartrose, continuou com a pseudoartrose L3, L4 e fez uma pseudoartrose L4, L5. Eu terminei tendo que ir para o ilíaco e tendo que botar um queijo lateral e anterior para tentar tratar essa pseudoartrose que era sintomática. Então, eu me questiono isso aí de forma, se você está pensando, se você está tratando isso aberto de uma forma geral e você já tem uma incidência absurda de pseudoartrose, o problema das técnicas percutâneas de uma forma geral, se você falar assim, olha, eu vou fazer uma fratura percutânea, você está fazendo, na realidade, você está fazendo uma fixação percutânea para permitir que o organismo consolide aquela fratura e que no segundo momento você pode tirar aquilo ali ou que vai quebrar em algum momento o excesso de carga, ou se você está fazendo uma fixação posterior depois que você fez um ALIF ou um XLIF, por exemplo, que está servindo só como suporte para aquilo tudo. Mas você fazer uma artrodese posterior sem enxerto, cara, eu acho muito perigoso. Eu posso estar errado, a tecnologia pode me mostrar isso mais para frente, mas eu acho muito perigoso mesmo. Na verdade, Bruno, eu acho que é técnica do Miladi, essa técnica de fixação percutânea. Ele faz uma fixação, uma base, um ápice, uma construção grande, aí ele faz a barra de
ele corre a barra subcutânea, né, submuscular às vezes, é a técnica do professor Milady da França. Bruno, na verdade, o que eu acho com relação às técnicas minimamente invasivas é que a revolução da escoliose ela não está na melhora, vamos dizer assim, da agressividade cirúrgica para o tratamento da escoliose em si. Eu acho que o futuro da escoliose, principalmente quando a gente fala de escoliose idiopática, são as terapias gênicas e a identificação precoce dos pacientes, principalmente aqueles que têm potencial de risco de evolução. E aí técnicas, por exemplo, combinadas de utilização de colete, esses coletes tridimensionais que têm uma efetividade grande, e também, eventualmente, né, a principal hoje estudada do ponto de vista etiológico da escoliose idiopática é um defeito da via da leptina, né, que é um hormônio que, principalmente durante a fase do estirão de crescimento, age aí na formação do colágeno e colabora, de certa forma, com a qualidade do tecido ósseo. Então, eu acho que assim que for identificado realmente qual é o loco desse gene, aonde a gente pode agir do ponto de vista de terapia gênica, eu acho que a gente vai conseguir vencer a escoliose idiopática sem nem precisar operar. Então, eu acho que o caminho em si da cirurgia para a escoliose, concordo com o Carlos, eu acho que a gente não tem muito para onde ir. O princípio básico de tratamento é tronco equilibrado, tronco estável, uma correção relativamente estética, alinhamento no plano coronal e sagital, mas isso eu acho que já é a sequela do paciente que, de certa forma, passou pelo momento de diagnóstico ou da possibilidade de tratamento não operatório. Eu acho que na medida que a gente avança aí com terapias mais avançadas do ponto de vista genético, a tendência, na minha opinião, é que a escoliose passe a ser uma nota de rodapé histórica, porque a gente vai aprender, de certa forma, a lidar com isso antes de chegar no ponto em que a gente está acostumado a tratar. Perfeito. Eu vou passar umas perguntas aqui. Tá, o Diogo está perguntando se você usa o colete Boston ou só o modelo 3D. Eu utilizo só Boston. A gente não tem hoje no Brasil inteiro, na realidade a gente não tem o Rigor Chenot no Brasil. A gente não tem. Essa máquina, alguns colegas de São Paulo fizeram uma pesquisa para levar para São Paulo. Não sei se adquiriram já, mas a última vez não. Vai ser com o Olavo Letaif. Uma máquina dessa custa 500 mil euros. 500 mil euros hoje com euros a 6, 3 milhões de reais, fora custos de importação, para você trazer, fora custos de treinamento, para você vender colete a R$1.000. Aí você vai entender como é que você vai conseguir pagar isso aí de uma forma geral. Então, a gente não tem. Só uma correção. Existe em São Paulo, na verdade, eu acho que está no interior de São Paulo, em Campinas, com um grupo de fisioterapeutas, liderado por um cara que tem um projeto, chama Projeto Escoliose, um scanner 3D, e ele tem confeccionado colete 3D, sim. Não é o Rigor Chenot, isso. Então, não é o Rigor Chenot clássico, é o que eles chamam de Chenot Rigo, que é muito próximo do Rigor Chenot clássico, mas que é um colete que tem uma eficácia muito, muito parecida com o do Rigor Chenot. E a correção o colete não custa 1.000, não, custa 5.000. Então você veja, mas mesmo assim, se você fizer conta, você vai precisar captar paciente do Brasil inteiro para você poder justificar isso aí. E também tem outras pessoas. Tem um cara, eu acho que na Bahia, né, Rodrigo, que faz, na Bahia, não, em Minas. Em Minas também que faz alguma coisa parecida, mas não são os Rigor Chenot clássicos. A gente tem que utilizar o Boston, né? O Milwaukee já saiu completamente, já não há o benefício que tem, mas infelizmente a gente ainda não tem como eu estou sabendo agora aí, esse projeto. Até já ouvi, eu tinha escutado falar do projeto em si, não sabia que eles estavam fazendo o colete 3D, mas realmente a diferença é muito grande. Então eu pretendo aí, eu espero que nos próximos anos eu consiga utilizar o 3D, que realmente é o mais eficaz de todas as opções. O Felipe está perguntando o que você acha do uso das artes de cromo cobalto nas deformidades. A gente tem voltado muito à discussão de uma forma geral, tanto em relação à maleabilidade do implante da haste, cromo cobalto versus titânio, como também a gente tem voltado muito à discussão, isso aí foi um objeto de discussão nos últimos cursos da gente, sobre também a densidade de implantes. Existem algumas escolas do mundo, de uma forma geral,
que estão voltando a fazer baixa densidade de implante. Eu ainda sou da escola que ainda advogo a necessidade de uma densidade mais elevada. Não significa especificamente que uma densidade mais elevada me garanta, me dê certeza absoluta da correção. Não significa necessariamente que uma densidade menos elevada. Quando a gente fala densidade mais elevada e menos elevada, a gente está falando a quantidade de parafusos em relação às vértebras. Se eu vou fixar de T2, como eu fiz hoje, por exemplo, eu fui de T2L3, eu utilizei 23 parafusos e 4 bandas. Eu poderia ter feito isso com 15 ou 12 parafusos e 2 bandas, ou seja, baixa densidade. Mas eu não me sinto seguro perante 15 anos operando deformidade, eu não me sinto seguro e não consigo ver um resultado tão bom. O que a gente tem que pensar em relação à densidade, isso aí pode parecer uma contradição, é o seguinte: quanto mais rígida a tua curva, menos parafuso você precisa. Se você pensar dessa forma, você vai dizer, poxa, Carlos, mas é rígida, então eu vou botar mais parafuso para tentar corrigir mais. Não, o seu parafuso não é mais forte do que a vértebra, do que a coluna de uma forma geral. Se a sua coluna é muito rígida, colocar 2, 3 parafusos não vai fazer modificação, que você não vai conseguir ter movimento entre esses parafusos. Então, quanto mais rígida a tua curva, menos parafusos você precisa, você pode tentar trabalhar com menos densidade. Quanto mais maleável a sua curva, você pode trabalhar com uma densidade maior para você tentar imprimir essa correção que a gente aplicou, uma correção muito grande. Em relação especificamente às hastes de cromo cobalto, as hastes de titânio, isso depende de que tipo qual o grau de correção que você quer aplicar. Por exemplo, se eu pego esse tipo de escoliose que eu fiz hoje, uma Lenk 2, é um exemplo clássico para você discutir isso. Você tem uma curva proximal estruturada que está levando o ombro esquerdo e você tem uma curva torácica principal. Existe um trabalho do Lenk, que eu até falei sobre esse trabalho do Lenk em um dos cursos da gente de deformidade, que ele diz o seguinte: se você imprime uma correção abrupta, uma correção muito grande, a curva torácica principal, é obrigatório que você tenha uma correção tão grande na torácica proximal também, senão você vai desbalancear os ombros. Ou seja, quanto mais você corrige a torácica principal, mais você precisa corrigir a torácica proximal. Quanto menos você corrige, menos você precisa corrigir. Então, numa situação como essa, eu entrei com cromo cobalto porque eu queria corrigir muito a curva torácica proximal. E eu achava que eu conseguiria fazer isso. Se eu tivesse dúvida que eu conseguiria fazer isso, era melhor eu entrar com titânio e aceitar uma correção menor, aceitar que a haste iria deformar mais, tá certo? Aceitar que o material é mais maleável do que o cromo cobalto, para eu não poder desbalancear esse tronco. Então, tem casos específicos. O que eu te digo é que, na maioria dos casos, eu uso cromo cobalto, em quase todos. Raramente eu digo assim, poxa, um caso desse eu vou precisar... se eu imprimir uma correção tão grande aqui, eu posso desbalancear esse tronco. Então, nesse momento, eu usaria uma de titânio. Rodrigo, está sem áudio. Eu ia falar que eu tenho uma opinião, na verdade é a mesma opinião que a sua, é mais uma questão de técnica em si. Eu acho que a haste de cromo cobalto, assim como o Carlos disse, ela é um recurso muito bom dependendo do tipo de técnica que você usa para fazer a sua correção, né? A haste de cromo cobalto, na minha opinião, ela é um instrumento, se a gente está trabalhando em curvas de escoliose idiopática até 70, 80 graus, em que tem uma certa mobilidade, ou seja, a gente está operando uma escoliose idiopática no momento em que essa escoliose idiopática habitualmente precisa ser operada, as hastes de cromo cobalto, elas são um recurso muito bom para a gente ganhar cifose, porque o que a gente mais perde, no geral, na correção da escoliose, né, a gente faz a derrotação da haste da concavidade. No geral, quando a gente derroda a haste da concavidade, a gente cria essa cifose por uma translação posterior-medial. E, nesse momento, a haste de titânio ela tende a ceder em flatback, né? Ela tende a perder a modelagem dela e ceder em flatback. Então, quando a gente está corrigindo, pelo menos pela técnica que eu habitualmente uso, numa escoliose habitual, convencional, idiopática, em que a gente está pensando em fazer uma reconstrução mais harmônica da cifose, eu uso as osteotomias de ponte no ápice da deformidade, porque isso permite com que a cabeça dos parafusos ela se distancie durante essa rotação, então você cria virtualmente um alongamento posterior, e a haste de cromo cobalto, ela de certa forma segura essa modelagem de cifose que você idealizou.
Então, para essas cirurgias, eu acho que ela é fundamental. Eu acho que praticamente é impossível fazer uma bela correção de cifose com osteotomia de ponte e com tentativa de DVR se a gente não está trabalhando com alta densidade e com uma cromocobalto, principalmente da concavidade, né? Principalmente a que a gente derroda na concavidade. No restante, aí é análise caso a caso mesmo, que aí a gente vai precisar entender aonde a gente vai agir, se a gente tem uma intenção de correção maior ou não, se a gente vai aceitar uma deformidade ser mais indolente com a aceitação da curva, se a gente está corrigindo, por exemplo, com técnicas alternativas. O Carlos mostrou ali uma técnica de correção por modelagem in situ, né? Você mostrou uma das imagens em que o cirurgião pega o modelador in situ e ele empurra a haste para outro lugar. Isso só pode ser feito com haste de titânio, então depende muito da técnica. Eu acho que a gente fala em haste de titânio hoje como uma mudança de tecnologia, na verdade não, ela é um recurso para uma técnica específica que deve ser aplicada por quem entende o que está fazendo com relação à técnica, senão é completamente inútil usar titânio, cromo cobalto, aço inoxidável, seja lá qual for a liga. A tool with a fool existiu a fool, né? Um tolo com uma ferramenta continua um tolo. Pegando esse gancho aí, entendeu, da densidade da cirurgia, queria perguntar a vocês. Eu tenho visto alguns cirurgiões, tá, indicando para escoliose 2, 3, no mesmo caso, tá? Fita banda, técnicas de Gupta e cromo cobalto. Eu confesso que eu acho isso às vezes um certo exagero. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Veja só, a banda, você pode fazer uma escoliose só com banda, de uma forma geral. Mas eu acho que cabe a gente pesar custos, porque o custo da banda é mais alto do que o parafuso em si. E cabe a gente está num sistema de saúde, seja público ou privado, mas é um sistema fechado, né? Que se a gente inventa de matar a galinha que bota os ovos, a gente vai deixar de comer os ovos, de uma forma geral. Mas é preciso entender que banda, o padrão ouro para ela, que você diz assim, olha, eu estou usando a banda tranquilo, sem dor de cabeça, é para você tentar corrigir exatamente o que o Rodrigo falou, tentar corrigir a cifose. Então, na banda especificamente, você tem que usar cromo cobalto. Senão você vai estar, não, eu vou usar uma banda, e a banda, o osso da lâmina, a lâmina em si é um osso cortical, quase não tem esponjoso dentro. Se você laça essa lâmina para puxar, aquilo te dá um poder de arrancamento maior do que o parafuso. Se eu coloco um parafuso aí de forma geral. Mas você só vai conseguir fazer isso se você usar cromo cobalto. Então, se você pega, basicamente, as Lenk 1 e Lenk 2 hipocifótica, são indicação boas para a banda. Lenk 1 e Lenk 2. E na banda tem que ir junto a cromo cobalto. Certo? E então não tem como deixar. Você não vai usar banda com titânio, o cara, aí sim, o cara tá jogando dinheiro fora. Porque não tem como complementar uma coisa com a outra. Rogério Vargas, você pode perguntar direto, por favor. Carlos, boa noite. Parabéns aí pela excelente aula e a todos os envolvidos. Gostaria de saber, em curvas mais altas do ápice à vértebra, como o T5, T4, se mesmo assim, queria saber também a opinião dos moderadores. E claro que na dificuldade, como não temos o 3D e pelo custo, se mesmo assim não se usa mais o CTLSO, o Milwaukee, só usa mesmo de Boston. Na realidade, quando a gente está falando colete de Boston, a gente está falando, o colete de Boston é um tipo de órtese tóraco-lombosacra. Né? A gente está falando de órtese tóraco-lombosacra, OTLS. Né? Não, mesmo em curva com ápice alto, por quê? Vou lhe explicar. Porque se você pega, não existe na escoliose idiopática, não existe nenhuma curva onde a torácica proximal seja a principal. A torácica proximal, ela é uma curva que ela pode ser estruturada ou não, na tipo 2 de Lenk ela é estruturada, mas ela pode não ser estruturada, mas ela nunca é a principal sempre vai ser a tipo 2, qual é a principal? A torácica principal. A proximal é uma curva estruturada, porém não principal.
E quando você está usando a órtese, o seu foco principal é tratar a curva principal e não a secundária, de forma geral, e não a que não é principal. Então, você não vai pegar um caso de uma escoliose idiopática, onde a curva principal é a torácica proximal, e você vai dizer, olha, não dá para usar um OTLS. Não. Na realidade, se você pega uma LENC 2 de forma geral, onde você tem um ombro esquerdo mais elevado, o teu ortótico ele vai ter um trabalho bem maior de fazer uma órtese toracotomotráquica, um apoio axilar um pouco mais complicado, mas ele vai ser utilizado a OTLS, e naquele momento você passa a ignorar um pouco a essa torácica proximal, certo? O Milwaukee, ele realmente caiu em desuso, porque não foi mostrado nenhum benefício. Se você está utilizando nesse tipo de paciente o ATLS ou o Milwaukee, não tem benefício de diferença. Enquanto o Milwaukee traz consequências psicossociais para o paciente, para o usuário, de forma abrupta, né? Enquanto o ATLS ele está usando ali embaixo da camisa, de forma escondida, entre aspas, ou até Milwaukee está o tempo todo lá. Apesar que alguns estudos, inclusive esse estudo Braz, fala um pouquinho também sobre o tempo de utilização das órteses, hoje já está se vendo que com segurança e com resultados bastante similares, a gente pode usar 18 horas por dia, a gente pode um turno por dia, ou seja, pela manhã a criança vai para o colégio. Você pode deixar ela sem órtese durante aquele período, contanto que o resto do dia ela utilize de forma integral, e a resposta vai ser a mesma. Mas o Milwaukee eu não utilizo mais, já tem algum tempo. Ô, Rogério, eu tenho algumas situações. Quando a curva é muito alta, eu ainda tendo, apesar do Milwaukee ter uma evidência, vamos dizer assim, relativamente baixa, eu ainda tendo a pensar no Milwaukee por causa do apoio mentoniano numa curva de ápice muito alto, sim. E aonde eu acho que ele realmente tem um pouquinho mais de importância, e aí não do ponto de vista científico, né, como o Carlos falou, mas eu acho que realmente ele faz diferença, é nas hipercifoses. Eu acho que o Milwaukee ele controla bem essas associações entre escoliose e cifose. Acho que seria uma alternativa para casos como esse. Perfeito, obrigado. Pode fazer a sua pergunta? Chico? Oi. Tá Oi, vendo? pode contar, por favor. Carlos, primeiro, excelente apresentação. Foi realmente, você me prendeu a atenção o tempo inteiro aqui. Obrigado. E experiência grande em escoliose, mas excelente apresentação. Essa aula tem que ser dada para muitas vezes. A respeito das bandas, eu senti que hoje você fez uma cirurgia e se você disse que corrigiu bem, mas infelizmente não conseguiu uma boa cifose, porque a paciente era hipocifótica, como quase todas as escolioses torácicas, mas por causa da banda, a banda é indicada em casos de hipocifose. Você acha que às vezes ela não corrige a cifose Não, como não foi isso. Na realidade, Chico, assim, eu consegui uma boa cifose para o que dava. Mas para você entender aí o que eu estou falando, eu não consegui, na realidade, imprimir a cifose que eu achava ideal para aquela paciente. Por quê? Porque mesmo com a utilização da banda e com a utilização de cromo cobalto, no finalzinho da correção, para quem utilizou banda, o Jazz Band, que tem outras marcas, mas o Jazz Band utilizo, ele tem uma manopla que você vai girando e vai tracionando. Então, no finalzinho daquele tração, eu vi que a haste deformou. Ou seja, a tensão da coluna era tão grande e tão importante que a tensão da haste e da banda não sobrepujava essa tensão da coluna. Então, no final, houve uma diminuição da correção adquirida por deformidade da haste de cromo cobalto. Em algumas técnicas específicas, quando não se utiliza banda, você pode abrir mão de algumas técnicas para isso. Tipo, se você faz essa correção e você não e no final da sua correção a sua haste deformou um pouquinho em lordose, você pode imprimir uma correção in situ, tentar, mas uma outra técnica que eu já utilizei algumas vezes e é bem eficaz é você fixar o lado da convexidade e retirar novamente a haste da concavidade, ou remodelar a haste, ou colocar uma nova haste, que seria o ideal, lógico, depende de custo,
Então, ou seja, você foi lá na concavidade, imprimiu a correção, a haste deformou mesmo em cromo cobalto, então você deixa aquela haste ali, você vai, parte para o outro lado da concavidade, coloca uma haste segurando aquela correção que você adquiriu até então, volta para o lado da concavidade, retira aquela haste que perdeu a correção, pega uma nova haste em virgem, modela ela novamente em cifose e tenta melhorar essa cifose. Então, a correção que eu obtive nessa garota foi uma correção excelente, mas cirurgião de deformidade, que opera deformidade, ele vai subindo a barra, entende? Ele vai subindo a barra. Ele diz, poxa, eu cheguei aqui, na próxima eu quero chegar um pouquinho mais, você vai tentando. E hoje eu saio assim, digo assim, pô, já está muito legal. Foi muito legal a cirurgia, de uma forma geral. Mas você fica com aquela formiguinha, assim, poxa, será que teria alguma coisa que eu pudesse ter feito, que eu conseguiria imprimir uma cifose um pouquinho a mais? Né? Carlos, pergunta. Qual foi o tipo de release que você fez da coluna, ou qual o tipo de liberação posterior que você fez da coluna para conseguir essa reconstrução? Você fez só facetectomia medial? Você fez flavotomia? Não. Primeiro, para todos os níveis que você coloca a banda, que eu coloco a banda, eu faço uma liberação ampla. Eu tiro amarelo, eu tiro faceta, não completamente, eu não faço aquela osteotomia de ponte completamente, só se a coluna for muito rígida, aí eu faço ponte. Não é interessante você fazer uma ponte completa quando você vai fazer a banda, porque ela não dá aquela pega ideal, você fica com medo dela correr. Né? Mas aí eu faço a liberação do amarelo, eu tiro o amarelo completamente que você tem que tirar, você expõe o saco dural, você faz a liberação dos dois lados, não só do lado que eu vou passar a banda, tá certo? E com isso a gente consegue tirar um pouquinho da faceta na torácica, come um pouquinho da lâmina em cima e embaixo para você ter segurança na passagem da banda, que ela tem aquilo lá, e você consegue melhorar, tá certo? Eu perguntei porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida, principalmente com o Peter Newton, né, lá em San Diego, é que essa reconstrução da cifose, ela realmente é... Por isso que a minha primeira pergunta foi com relação à cifose, eu acho que esse na escoliose idiopática é um grande problema, uma grande charada, vamos dizer assim, como fazer isso bem, né? E o que eu aprendi com ele, que me faz sentido, é que a reconstrução da cifose, ela depende muito mais do release, né, da ponte, do que propriamente de qualquer outra coisa que a gente possa fazer, porque o que acontece é que assim, a coluna ela tem, como eu disse, um crescimento anormal, então ela fica maior na frente do que atrás. E existe um certo encurtamento da cápsula articular na concavidade. Então, quando você não faz uma osteotomia tipo ponte, uma liberação da cápsula da concavidade, uma facetectomia completa, com uma liberação da cápsula, o que você não consegue imprimir é um distanciamento entre os pedículos, vamos dizer assim, entre a coluna posterior, um alongamento da coluna posterior que termine culminando com essa cifose. Então, eu te fiz a pergunta por isso, porque eu sei que o mote da banda realmente é trazer essa coluna em translação póstero-medial, mas ela vai acontecer bem quando a coluna cede. Quando não cede, não existe uma liberação maior, ou seja, uma flexibilização maior que potencializa isso. Então, na minha opinião, às vezes, para um caso muito hipocifótico, principalmente dos lordóticos torácicos, eu acho que ainda existe, e aí alguém pode jogar uma pedra em mim aqui se considerar isso heresia, espaço para as correções por via anterior dessas escolioses torácicas. Eu não invado mais tórax para fazer correção de deformidade, mas de jeito nenhum. Eu fui assim, como eu fui cria do professor Elton, na época que a gente passou lá com o professor Elton, fazendo residência, ele estava exatamente nessa vibe aí, né? De toracofreno, toracotomias. Então, para quem já tratou algum paciente com a toracofreno, esse paciente ele fica bom da deformidade, da fratura, mas nunca mais na vida ele fica bom da dor residual da toracofreno. Nunca mais na vida. Ele vai se lembrar de você o resto da vida, toda vez que ele tossir, respirar profundamente, ele vai dizer, olha, então eu tenho muito receio. Tanto que eu conversei com alguns cirurgiões torácicos, questionei, e eles estão mudando completamente para a toracoscopia, porque eles falam que o resultado da dor pós-toracotomia é secundário ao afastamento das costelas. Né? Ele diz que não pode afastar.
Eu disse, mas eu não posso fazer uma toracotomia. E olha que eu fiz muita toracotomia, eu não posso fazer uma toracotomia para operar a coluna sem afastar. Como é que eu vou operar a coluna sem afastar? Então, não tem como eu entrar lá. Então, de repente, um release anterior por toracoscopia, a gente tem essa opção, né? Tem essa opção, sim. Eu vou mostrar... se alguém tiver alguma pergunta, pode continuar. Eu vou mostrar 1 minuto de vídeo, o vídeo da cirurgia de hoje. Eu só estou jogando aqui para o computador, que está aqui no meu celular. Eu vou mostrar 1 minuto de vídeo. Deixa eu abrir aqui no computador. Na realidade, a correção já tinha sido feita aqui. A gente estava fazendo, já estava com as bandas, já estava com os parafusos. Eu estava só trazendo um pouquinho para corrigir exatamente a cifose. O intuito aqui desse momento era corrigir a cifose. Deixa eu só abrir aqui, só um segundo. Você compartilhou sua tela? Eu tô só... Pronto, vou compartilhar a tela agora. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Se você prestar atenção, quando chegar no momento das bandas... Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui. Não consigo. A coluna ela vai andando para posterior. Se você prestar atenção, a imagem não está boa, mas há um movimento para posterior. Então, é nesse momento que a gente consegue, pronto, mexeu bem, e você vai refazendo a cifose. Entendeu? Então, é nesse momento aí que também tem outra coisa, né? Assim, é muito simples, né? Você está com a haste e você está com a coluna. Um dos dois vai vencer, né? O que for mais rígido, né? O que tiver maior capacidade ali. Então, não adianta você tentar imprimir. Se a rigidez da coluna é maior do que a haste, ela vai vencer, de uma forma geral. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que a correção foi muito satisfatória, foi muito boa. Eu posso compartilhar para quem quiser, meu telefone está à disposição. Eu compartilho. Daqui a 2 dias eu só faço o primeiro panorama com 48 horas. Eu compartilho com todos aí. Eu acho que foi muito boa. Mas, realmente, no final, a haste ela cede um pouquinho e você fica, poxa, essa haste cedeu, mas não tira o resultado bom, não. Foi bom o resultado. Bruno. É isso aí. Eu acho que parabéns, ô Carlos. A gente já está com 1h40. Acho que se deixar aqui, a gente vai com esse vinho aí, então, a gente vai a noite inteira, né? Bruno, obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Parabéns aí. Obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. E até uma próxima. Muito obrigado, gente. Esse é o problema de fazer reunião com esses tarados, né, cara? Os caras não param de falar, rapaz. Não tem jeito. Os caras não param, não tem jeito. Consegue terminar. Pessoal, obrigado. Um abraço a todos. Estou à disposição. Qualquer dúvida. Viu? Foi um grande prazer. Muito obrigado. Parabéns, Carlos. Foi ótimo. Valeu, meu irmão. Um abração. Um abraço, Bruno. Até mais. E todas as outras estão disponíveis no YouTube, tá? No canal. Parabéns, Marco Aurélio e Bruno, pela iniciativa aí também, viu? Muito legal. Gente, boa noite. Obrigado a vocês, hein? Abraço a todos.